Olá, tudo bom? Espero que sim. A aula de hoje é sobre recorrências lineares de segunda ordem. Essas recorrências são aquelas em que o próximo termo depende dos dois anteriores. Então, por exemplo, nessa equação geral, o termo mais recente é o xn mais 2. E através dessa equação, a gente relaciona com o termo xn mais 1 e com o termo xn. Essa relação ela é linear na variável xn. Aqui são funções de n, fn, gn, hn, kn, mas em relação à variável x, a relação é linear, que são produto de fatores e soma com o expoente 1 na variável x, ok? Então, uma recorrência linear que precisa de dois termos anteriores na regra para fazer a definição. Quando essa função aqui, k, que é o termo independente, for zero, a gente diz que a recorrência é homogênea. E para a gente conseguir gerar a sequência que essa recorrência define, a gente precisa de duas informações consecutivas. Por exemplo, x0 ou x1, ou x1 e x2. Quando você definir duas informações consecutivas da variável x, aí usando a relação de recorrência, você consegue desenvolver a sequência a partir daí. Exemplo 1, a sequência de Fibonacci. A gente sabe que a sequência de Fibonacci é o próximo termo, é a soma dos dois anteriores. No formato que a gente está colocando aqui no texto, fica dessa forma: o próximo termo, em vez de ficar igual à soma dos anteriores, fica o próximo termo menos o anterior, xn mais 1, menos o anterior, menos xn, igual a zero. Essa é a equação de recorrência, e você vê aqui, né, um instante, né? Se eu tenho informação hoje, que é o xn mais 2, eu preciso do ontem, xn mais 1, e o anteontem, xn. E aí tem a condição inicial, que o x1 é 1 e o x2 é 1. Então, a partir dessa condição inicial, eu consigo calcular o x3. O x3 você coloca aqui, ó, n igual a 1. Então, vai ficar x3 menos x2 menos x1. E como você tem esses iniciais, você calcula que o x3 vale 2. Que, como eu disse agora há pouco, né, você jogando esses termos para o segundo membro da equação, quer dizer, o próximo é a soma dos dois anteriores. E você tem a famosa sequência de Fibonacci. Já aqui no exemplo 2, uma outra recorrência linear de segunda ordem, ela já não é mais homogênea, porque a de Fibonacci ela é homogênea, não tem o termo independente da variável x, né? O termo que só depende de n, na Fibonacci é zero. No exemplo 2, não. É 1 mais 3 vezes 4 elevado a n. Uma recorrência de segunda ordem não homogênea. E se eu dou o x1 igual a zero e x2 igual a 1, eu posso começar a gerar essa sequência. Então, aqui troquem na relação o n por 1. Então, fica x3 menos 5x2 mais 6x1. Só que o x2 é 1, o x1 é 0, então fica x3 menos 5 vezes 1 mais 6 vezes 0. Fica x3 menos 5. Do outro lado, eu havia trocado o n por 1. Fica 1 mais 3 vezes 4 elevado a 1. Então, isolando o x3, eu obtenho essa expressão aqui, 6 mais 3 vezes 4. E eu repito o processo. 85 mais 3 vezes 4 ao quadrado. Mais uma vez, 558 mais 3 vezes 4 ao cubo. Repare que é um crescimento explosivo, é um crescimento exponencial. Depois a gente vai entender por que isso acontece. Mas pare o slide agora, se der, a gravação, e vê se você consegue calcular esses termos. Ia ser interessante. Jogo do dominó. Nem sempre a gente vai te apresentar uma recorrência pronta. Às vezes ela é decorrente de um problema. No jogo do dominó,
a gente começa com um tabuleiro de dimensão 2 por n. E é de quantas formas eu posso dispor as peças nesse tabuleiro. Não está muito claro ainda o enunciado. Deixa eu te colocar um exemplo. Então, o tabuleiro 2 por 1, que são duas linhas por uma coluna, né? Aqui está a regra, 2 por n. 2 por 1. Como é que eu posso botar as peças de dominó nesse tabuleiro? A regra que eu vou definir agora é no ponto médio aqui, ó, na interseção das duas casas. Então, nesse caso, eu posso colocar a peça de dominó assim, ó, na vertical. E eu tenho uma maneira de preencher o tabuleiro. Então, não é em relação à quantidade de peças, é em relação à disposição que elas podem ocupar no tabuleiro. Para o tabuleiro 2 por 2, que é quando n é igual a 2. Aí eu posso botar uma peça aqui na vertical, e se eu fizer isso, eu obrigo a segunda peça também ser na vertical. Agora, existe uma outra maneira de botar as peças no ponto médio das interseções aí das casas. Tem essa outra maneira aqui, ó. Se a primeira peça está na horizontal, aí isso me obriga a colocar a segunda peça também na horizontal. Então, a gente tem uma forma de dispor o dominó aqui e uma segunda forma de dispor os dominós aqui no tabuleiro. Então, para n igual a 2, a gente tem duas formas para dispor. Para n igual a 3, que é 2 por 3. Então, eu posso botar uma peça vertical aqui. Se eu ponho uma peça vertical, eu posso botar mais duas verticais. Se eu coloco uma vertical, eu posso botar mais duas verticais. Só? Não. Se eu tenho uma peça vertical, também eu posso botar duas horizontais. E se eu não começo com uma peça vertical, se eu começo com uma peça horizontal, aí só vai ter uma maneira. Eu estou obrigado a colocar uma peça horizontal aqui e obrigado a colocar uma peça vertical aqui. Então você vê que para o caso n igual a 3, que é o tabuleiro 2 por 3, eu tenho três formas de colocar as peças, dispô-las nas casas, segundo essa regra, né, de passar pelo ponto médio da interseção das casas. Aí você começa a pensar. O x1, que é para n igual a 1, é 1. O x2 é 2. O x3 é 3. Quem é o x4? Um aluno mais apressado, o x4 é 4. Então é importante você evoluir um pouco a sequência e entender se realmente ela está seguindo esse padrão. Para x4, x4 é a quantidade de formas de preencher o tabuleiro 2 por 4. E aí, o que a gente pode fazer? Vamos usar uma reflexão sobre recorrência. Se eu colocar uma peça vertical aqui, assim, ó. Se eu colocar uma peça vertical aqui, o tabuleiro ficou 2 por 3, que é o caso anterior. Eu já sei de quantas formas eu posso preencher um tabuleiro 2 por 3. É o x3, é igual a 3 vezes. 3 formas diferentes. Então, se eu ponho uma peça vertical no tabuleiro 2 por 4, fica quantidades do 2 por 3. Mas eu também posso botar as peças horizontais. Se eu ponho a primeira horizontal aqui, eu sou obrigado a colocar a segunda também horizontal. E aí eu tenho a quantidade de formas de preencher um tabuleiro 2 por 2, que é mais um caso para trás. Então, a quantidade de formas de preencher um tabuleiro com aquela regra 2 por 4 vai ser a quantidade de formas de 2 por 3 mais a quantidade de formas de 2 por 2. Aqui são 3 formas, aqui são 2 formas, e o total de formas que eu posso preencher o tabuleiro 2 por 4 é 5. Então, no problema surge naturalmente uma relação com etapas anteriores. Isso acontece em vários problemas. Por isso que a teoria das equações de recorrência, elas são tão importantes, porque você vivencia isso em problemas do teu dia a dia. Você está relacionando a informação de hoje com o passado. Um passo para trás, 2 passos para trás, mas o passado vai definir o teu presente.
Qual é a memória desse processo? Quantos passos você vai ter que dar? Se der um passo para trás, é recorrência de primeira ordem. Nesse caso, foram 2 passos para trás, porque o 2 por 4 dependeu do 2 por 3 e do 2 por 2. Então já está se consolidando aí uma equação de recorrência de segunda ordem. Vamos generalizar esse raciocínio? Se eu tenho, então, 2 por n, ora, repetindo a ideia anterior, se eu tenho 2 por n e eu coloco um dominó vertical, aqui é o caso 2 por n menos 1. E se eu coloco 2 barras horizontais, 2 dominós na posição horizontal, fica o caso 2 vezes n menos 2. Então, o caso xn, ele vai ser simplesmente a soma xn menos 1 mais xn menos 2. E aí ficou clara a relação de recorrência. Eu ainda posso organizar, trazer tudo para o primeiro membro, fica assim. Né? E se você quiser ainda ajustar com os índices, né? Porque no índice original que eu te passei no slide anterior, é xn mais 2, xn mais 1 e xn. Né? E aqui está diferente o índice, mas não tem problema. É só você somar 2 aqui, soma 2 aqui, soma 2 aqui. E você chega, então, a uma recorrência linear de segunda ordem com essa expressão aqui. Você repara que ela é homogênea porque não tem o termo que depende só de n. Né? O termo independente de x, que depende só de n. Não tem. Então, ela é homogênea. O k de n é homogêneo. O primeiro caso que a gente vai analisar é o caso homogêneo com coeficientes constantes, que é esse caso aqui, em que f, g e h são números constantes e o k é 0. E eu posso mudar um pouco a variável, né? Eu divido tudo por esse coeficiente aqui do xn mais 2. Então, eu consigo transformar o coeficiente como 1 e aparece um p xn mais 1 e um qxn, que é igual a 0. Então, esse é o caso primeiro que a gente vai estudar. Uma recorrência linear de segunda ordem, homogênea, onde os coeficientes são constantes. Eu posso transformar essa recorrência num sistema linear com 2 incógnitas. Eu chamo xn mais 1 de yn. E aí, o xn mais 2, que pela recorrência é menos p xn mais 1 menos qxn, agora passa a ser menos pyn, porque o yn é o xn mais 1, menos qxn. Nessa forma de 2 incógnitas, vira um sistema matricial. Se você multiplicar essa matriz de coeficientes pela variável, pelo vetor, você vai ver que responde a essa equação aqui. A gente vai na álgebra linear, a gente calcula a equação secular, que é o determinante dessa matriz A menos lambda I, que é a identidade, e a gente determina os autovalores, autovetores, e traz desse conceito de álgebra linear, traz uma proposta de solução. Não vou aprofundar isso, mas eu vou dizer assim, essa solução que eu vou te apresentar agora, ela veio do estudo de autovalores e autovetores. E tem a ver com esse polinômio característico aqui. O polinômio característico vem da equação secular, para você descobrir quem são os autovalores. E aí, eu te apresento o seguinte resultado. Teorema 1. Se eu tenho 2 raízes daquela equação característica, que é o polinômio característico igual a 0, então, se R1 e R2 são raízes, se eu construir uma solução como xn é constante, primeira raiz elevado a n, mais outra constante, segunda raiz elevado a n, essa construção é solução da recorrência homogênea. Então, aqui está a demonstração. Eu começo com uma hipótese que R1 e R2 são raízes do polinômio característico, e eu construo essa solução, que eu te mostrei agora, e substituo na relação de recorrência. Esse xn vai ser substituído na relação de recorrência. Quando eu faço isso, eu vou ter os termos que eles são expandidos, depois são reagrupados.
e eu chego nessa expressão aqui. É um bom exercício para você fazer. Substitua o xn na equação de recorrência, expanda e depois reagrupe e vê se você chega nessa expressão aqui. Quando você chegar aqui, aí tem um fato interessante. Por hipótese, R1 é raiz do polinômio característico, então o R1 anula essa expressão. E o R2, pela mesma razão, anula essa expressão. Então fica C1R1 vezes 0, C2R2 vezes 0 e dá 0. Se dá 0, satisfaz a equação homogênea. Então essa solução xn que a gente acabou de criar, como eu falei, veio da álgebra linear, a gente mostra que de fato é solução da equação homogênea. Conclusão, se você tem uma recorrência linear de segunda ordem, homogênea, com os coeficientes constantes, você constrói o polinômio característico, acha as raízes, e essa construção aqui, que vai ser C1, primeira raiz elevado a n, mais C2, segunda raiz elevado a n, vai ser solução da sua recorrência homogênea. Exemplo, está aqui uma recorrência que se encaixa no nosso caso, ela é homogênea, não tem o termo independente, né? Ele é 0, e os coeficientes são constantes do x. Já está aqui ó, o coeficiente de x2 igual a 1. Se não tiver, se aparecer, por exemplo, aqui um 7, você divide tudo por 7. Transforma esse coeficiente em 1. Aí você está na forma do teorema. O polinômio característico é lambda 2 mais p lambda, então fica 3 lambda, mais q. O q é menos 4, fica menos 4. As raízes desse polinômio característico são menos 4 e 1. Então, pelo teorema 1, quem vai ser a solução? Vai ser constante vezes essa raiz elevado a n, mais uma outra constante, essa raiz elevado a n. E essa expressão é que você obtém. Então, você mostra que essa solução é possível. Ela é uma solução possível da equação de recorrência. Mas a gente quer mais. Vamos avançar, então, para o teorema 2. O teorema 2 fala o seguinte: se essas raízes que você encontrou forem diferentes, aí toda a solução da recorrência homogênea vai ter o formato da variável xn. Então, o teorema 2 diz o seguinte: se as raízes do polinômio característico são diferentes, então aquela solução que você mostrou que era a solução, ela é a única. Qualquer outra solução vai ser esse tipo aí. Então você define a solução para raízes distintas e não uma, agora passa a ser a solução. Tem a demonstração que você iguala a... Você tem uma outra solução yn, que eu achei uma outra solução, yn. Aí você iguala o x1 com y1 e o x2 com y2. Lembrando que xn você conhece, é a solução com as raízes, né? Na hora que você tem essa igualdade, x1 igual a y1, x2 igual a y2, você desdobra assim, ó. Você não precisa se preocupar com os cálculos, mas é o seguinte, quando eu igualo essa nova solução que a gente está analisando com a anterior que a gente já conhece, dá para determinar o C1 e o C2, né? Esse sistema é possível, determinado, se somente se as raízes são diferentes, para não dar 0 aqui, ó, e as raízes não são nulas. Né? Então a raiz é não nula e diferente. Aí eu consigo determinar claramente C1 e C2. Guarda aí, C1 e C2 é possível determinar, e eu tenho x1 igual a y1, x2 igual a y2. Então já mostrei, por construção, que essa nova solução yn que eu achei, ela pode bater com a original xn no primeiro tempo e no segundo tempo. Continuemos. Aí eu crio uma solução Zn, que é a subtração dessa nova yn, da que eu já conheço xn. E eu vou expandir essa solução Zn, está aqui, e vou substituir na equação de recorrência. Quando eu substituo o Zn na equação de recorrência, de novo eu vou expandir e depois eu vou reagrupar os termos. Vai ficar assim, ó.
pela linearidade em x, né, eu vou ter um padrão da solução Zn, vai ser reproduzido aqui. Então, vai ter uma parte com y, uma parte com R1 e uma parte com R2. Tá? Por hipótese, yn, que é uma outra solução que você achou, por hipótese, ela é solução. Então, quando você constrói essa equação de recorrência com o yn, tem que dar zero. Esse segundo termo aparece o polinômio característico no valor R1, mas R1 é raiz, dá zero. E mesma coisa, polinômio característico no valor R2, dá zero. Então você mostrou que para Zn, essa equação de recorrência também dá zero. E como você já calculou que o Z1, que é a subtração desses dois aqui, é zero, porque x1 é igual a y1 por construção, você também calculou que o Z2 dá zero, porque x2 é igual a y2 por construção. O que vai acontecer? Você consegue, com essa relação de recorrência, tendo Z1 igual a zero e Z2 igual a zero, mostrar que Zn vai ser sempre zero. Você quer ver? Troque o n por 1 aqui, vai ficar Z3. É PZ2, que é zero, mais QZ1, que é zero. Então, Z3 é zero. Aí você vai recalculando, constrói, e o Zn é zero para todo n. O Zn é uma sequência nula. Mas quem é o Zn? É a subtração dessa nova solução que a gente está propondo. Existe uma outra solução. É a subtração dela menos a que eu conheço. Então, elas são iguais. Conclusão do teorema 2, se as raízes são distintas, então toda solução vai ser da forma xn igual a constante raiz elevado a n, constante raiz elevado a n. E agora a gente retoma a sequência de Fibonacci. A gente já viu que o próximo é a soma dos dois anteriores, onde o primeiro termo e o segundo termo são iguais a 1. Esse problema é relacionado à multiplicação de coelhos proposto por Fibonacci, cuja sequência é a solução desse problema, agora vai ser revisitado com essa técnica. Você coloca a equação de recorrência no formato, que é o xn mais 2 mais p xn mais 1 mais q xn igual a zero. Constrói o polinômio característico, que lambda 2 mais q lambda mais p lambda, esse aqui, né? Lambda 2 mais p lambda mais q, e as raízes são o número de ouro. Vai calcular as raízes desse polinômio por segundo grau, é 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Pelo teorema 2, a solução, né, são raízes distintas, a solução dessa recorrência é constante 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n, mais constante 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. E com essas condições iniciais, que f0 igual a 1 e f1 igual a 1, eu posso substituir aqui e ainda encontrar, né, vou montar um sistema de duas equações com C1 e C2. E eu encontro quem são C1 e C2. As raízes de uma equação de segundo grau podem ser reais distintas e podem também ser complexas conjugadas. Porque numa equação de segundo grau, se eu tiver uma raiz complexa, o seu conjugado também vai ser. Então esse é o segundo caso. Eu tenho raízes distintas, mas são complexas. Mas eu consigo usar essa ideia anterior. Eu coloco os números complexos na forma trigonométrica, que é ρ cosseno θ mais i seno θ. E como a outra raiz é o conjugado, vai ficar ρ cosseno θ menos i seno θ. Uso a fórmula de Euler para fazer a potência R1 elevado a n, que é essa expressão aqui, R2 elevado a n, que é essa expressão aqui, e você encontra, então, a solução proposta, que a gente sabe que é a solução, agora desenvolvida em complexo. E você expande, depois reagrupa os termos, e você vai chegar na seguinte fórmula para o caso complexo, que xn vai ser ρ elevado a n, C1 cosseno nθ
C2 seno n θ, onde o ρ e o θ são os argumentos do número complexo aí na forma trigonométrica. Mais um exemplo em que a equação de recorrência já está no formato que a gente quer, ela é coeficiente constante, homogênea, e o coeficiente do xn mais 2 é 1, está prontinha para você usar. O polinômio característico é lambda 2 mais p lambda mais q, e você calcula as raízes, que são 1 mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. Você encontra os argumentos na forma trigonométrica, né? O ρ e o θ. Você tem que o ρ é 1 e o θ vai ser aí mais ou menos π sobre 3. E você consegue montar a solução xn nessa forma aqui, ρ elevado a n, C1 cosseno n θ, C2 seno n θ. Você tem essa expressão aqui. No caso raízes iguais, a gente não pode dizer que aquela solução que eu estou te mostrando, C1 raiz elevado a n, C2 a outra raiz elevado a n. A gente não consegue mais mostrar que toda solução tem esse formato. Raízes iguais não dá para fazer, só para raízes diferentes. Então aqui eu vou utilizar o mesmo raciocínio. Eu vou propor uma nova solução com um novo formato. E o Teorema 3 diz que essa proposta, essa escolha que eu fiz para xn, é de fato solução. Né? Então, o Teorema 3 fala, se eu tiver as raízes do polinômio característico iguais, então R1 igual a R2 que é igual a R, então essa solução que eu estou propondo agora, que é constante, R elevado a n, mais constante vezes n, R elevado a n, vai ser a solução da recorrência homogênea. E a demonstração é o seguinte, se as raízes são iguais, o determinante é zero, então R vai ser menos P sobre 2, ok? Eu monto essa proposta aqui de solução e substituo na equação de recorrência. Quando você substituir essa tentativa de solução na recorrência, você vai expandir e depois agrupar os termos de novo. E você chega com essa expressão aqui, tá? Mas o R, por hipótese, é raiz da equação característica. Então aqui dá zero. De novo, aqui dá zero. E o R, por hipótese, como é uma raiz única, é menos P sobre 2. Esse termo aqui também dá zero. Então você mostra que ao substituir essa tentativa na equação de recorrência, você consegue anulá-la. Então ela é uma solução de fato da equação homogênea. O Teorema 4, ele vai garantir que essa solução é a única. Qualquer outra solução da equação de recorrência com raízes iguais vai ter que ser nesse formato. Essa demonstração, ela lembra do Teorema 2, mas é mais extensa. Ela está feita na nossa obra de referência, que é o curso de matemática discreta do Prof. Mat, da Sociedade Brasileira de Matemática. Você pode recuperar essa demonstração lá. Então, o Teorema 4 fala o seguinte, se as raízes forem iguais, então essa aqui é a solução da equação de recorrência. E para a gente fazer um exemplo, vou te passar aqui uma recorrência, cujo polinômio característico está aqui, lambda 2, mais p lambda, mais q. As raízes são iguais a 2. Pelo Teorema 4, a solução vai ser, lembra? Constante vezes raiz elevado a n, mais constante vezes n, raiz elevado a n. E esse é o nosso caso final de como podem ser as raízes do polinômio característico. Podem ser distintas e reais, distintas e complexas, e agora podem ser iguais. Estamos caminhando para o final, que é o caso não homogêneo, com coeficientes constantes. O caso não homogêneo é o seguinte, o Teorema 5 fala que se você propor uma solução do tipo Tn mais Yn, onde o Tn é uma solução particular dessa equação de recorrência não homogênea, então Tn é a solução, e você substitui, cria uma outra solução,
né, chamada xn, que vai ser o Tn, que é a solução que você já obteve, mais yn. Você mostra que yn vai ser a solução da recorrência homogênea. Então, eu substituo o xn, que é Tn mais yn, na equação de recorrência. Então, no final aqui tem um Fn. Só que o Tn, ele é solução também. Então, isso aqui dá Fn. Essa expressão dá Fn, que vai para o segundo membro e cancela com esse outro Fn. Então, fica uma recorrência em y que dá zero. Então, o teorema 5 fala o seguinte: se você pegar uma solução particular Tn da equação não homogênea e somar com a solução da equação homogênea, essa vai ser a solução que você está procurando, a solução geral. Então, a solução geral vai ser a solução particular, que você pode construir por tentativas, somada à solução da equação homogênea que a gente acabou de aprender como resolver. Então, a questão é como achar o Tn, essa solução particular da equação não homogênea. Essa é a questão. Então, eu vou te dar um exemplo para você aplicar o teorema anterior. Eu tenho uma recorrência não homogênea. Tem esse termo aqui, ó, independente de x, né? Tem uma função de n somente e é não homogênea. Eu começo resolvendo a homogênea. A homogênea, a gente põe esse termo igual a zero, e você já conhece, são os teoremas anteriores. Eu calculo o polinômio característico, cujas raízes são, nesse caso, 2 e 4. Então, a solução da equação homogênea é essa aqui. Constante raiz elevado a n, constante raiz elevado a n. Já tem homogênea, segura ela aí. Agora vem uma solução particular da recorrência não homogênea. Você olhando a recorrência não homogênea, ela tem essa expressão aqui, ó. xn mais 2, menos 6xn mais 1, mais 8xn tem que ser isso. n mais 3 elevado a n. Então, a sua tentativa para uma solução particular, ela é uma tentativa com boa chance de funcionar, é você seguir esse padrão. Então, para a tua escolha do Tn, essa solução particular que você está querendo construir, você pode seguir o padrão que é o seguinte, é um polinômio de grau 1 em n. N é um polinômio de grau 1 em n, mais um fator que tem uma potência de 3 elevado a n. Aí você monta uma tentativa. Aqui, ó, a n mais b é um polinômio de grau 1 em n. E você põe c vezes 3 elevado a n. E você vai tentar, se é possível a recorrência, aceitar essa solução em particular. Você substitui Tn na recorrência e você encontra isso aqui, ó. Se o Tn é a n mais b mais c vezes 3 elevado a n, você vai substituir aqui, agora é o índice n mais 2. Então, olha para cá, por favor, onde está o mouse. Aqui é xn mais 2. Você tem que substituir aqui o índice por n mais 2. Quem é o Tn mais 2? É a vezes n mais 2, mais b, mais c vezes 3 elevado a n mais 2. Está aqui, ó, o primeiro termo da recorrência substituindo por Tn. Aqui o segundo termo, aqui o terceiro termo, e está aqui quanto tem que dar para satisfazer a recorrência. Você vai expandir e depois agrupar os termos. Você quer ver para ter uma ideia? Vamos pegar só o A, que é mais fácil. Ó. Aqui, ó, aqui fica AN, aqui fica menos 6AN, e aqui fica mais 8AN. Então, A menos 6AN dá menos 5. Desculpe, AN, menos 6AN, dá menos 5AN. Menos 5AN mais 8AN, dá 3AN. Então, na hora de você expandir e depois agrupar, vai ficar 3AN. Você faz isso com os outros termos, vai ficar essa expressão aqui, ó. 3AN, que é o termo, é o coeficiente de n. Aqui é um termo independente de n, 13b menos 4a. E aqui é aquele termo da potência, vai ficar menos c vezes 3 elevado a n. Aí você faz uma comparação de acordo com a família de função. Quer dizer, aqui é um coeficiente do n, então tem a ver com esse. Então, o 3a é igual a 1.
O termo independente, 3b menos 4a, não tem termo independente aqui, então ele é zero. A recorrência faz ele ser zero. E menos c vezes 3 elevado a n vai ter que ser igual a 3 elevado a n. Aí você iguala, né, esses coeficientes por comparação e aí você consegue achar quem são o A, quem são B e C. Então, 3A é igual a 1, A é igual a 1/3. De novo, hein? De onde veio isso? Eu comparei essa expressão que tem um coeficiente do n com essa expressão, coeficiente vezes o n. 3an igual a n, então o A ele vai ser 1/3. O B é 4/9, o C é menos 1, e a minha tentativa para a solução Tn funcionou. Eu tenho uma solução particular, que é essa aqui. Trocando, né, o A, o B e o C, eu tenho Tn com essa expressão aqui. O teorema fala que a recorrência do caso não homogêneo, a solução geral, vai ser essa solução que você encontrou, mais a do caso homogêneo. Então, você termina dizendo que a solução da tua recorrência não homogênea é essa aqui, que foi o caso particular, o Tn, mais a solução do caso homogêneo, yn. E você resolveu a recorrência. Mais um exemplo? Agora, eu tenho uma recorrência de segunda ordem, coeficientes constantes, mas ela é não homogênea. Aí eu começo com a homogênea. Eu igualo a zero, monto o polinômio característico e as raízes são 2 e 4. Então, a solução para a recorrência homogênea está aqui. Constante raiz elevado a n, constante raiz elevado a n. Segura ela. No final, a gente vai somar. Para a solução particular, eu olho para cá de novo. Ó, tem que dar, aqui é uma constante, mais uma potência, 2 elevado a n. Aí eu tento. Tn vai ser o quê? Uma constante, mais b vezes 2 elevado a n. Tentando manter a estrutura do que a recorrência pede como resposta. Ao substituir esse Tn na recorrência, vai ficar assim. Então, se o Tn é A mais B vezes 2 elevado a n, quem é xn mais 2? Troca por Tn mais 2. Né? Ó, esse expoente aqui, n, vem aqui para cima. Então, o xn mais 2, que vai ser substituído por Tn mais 2, fica A mais B vezes 2an mais 2. Então, eu substituo o Tn aqui, respeitando o índice, aqui e aqui. E igualo a 1 mais 2 elevado a n. Então, esse aqui é o xn mais 2, menos 6xn mais 1, mais 8xn, trocando xn por Tn. Eu expando, depois agrupo os termos e acontece algo não esperado. Fica só 3a igual a 1 mais 2 elevado a n. E aí eu não tenho o termo 2 elevado a n, ele foi cancelado no primeiro membro da equação. Aquela tentativa que eu fiz para Tn não é possível. Então, a conclusão é que eu não consigo resolver a recorrência com uma tentativa daquele tipo. Então, eu vou aumentar, vou fazer uma outra tentativa que tem um grau maior em alguma expressão. Eu vou fazer aqui, vou botar um n a mais, que não tinha antes. Antes era A mais B vezes 2 elevado a n. Agora eu aumento o grau da minha tentativa colocando uma função de n aqui, Bn. Quando eu uso essa nova tentativa e eu aplico na recorrência, expando e depois contraio os termos de novo. Dessa vez vai funcionar. Vai ficar 3a menos 4b vezes 2 elevado a n, vai ficar o resultado da recorrência que eu quero. Aí eu consigo igualar. Porque olha só, constante, 3a tem que ser igual a 1. E o menos 4b, que é o coeficiente da potência, tem que ser igual a 1. Eu faço a igualdade, acho o a e o b, tenho uma solução particular válida, e aí o que eu faço para dar a solução geral? Eu pego a solução particular e somo com a solução homogênea. Logo, a solução da recorrência ela vai ser essa expressão que você encontrou agora. O caso particular, que a gente fez uma tentativa e não deu certo,
aumentou o grau, funcionou. Então, achamos uma solução particular e o caso homogêneo. Para terminar, uma proposta de um exercício em que você tem um problema, você vai construir uma relação de recorrência e vai tentar resolver, achar uma fórmula fechada para essa recorrência. Você começa com uma planta e, no primeiro momento, a semente que ela produz, ela gera 21 novas sementes. Aí, no segundo momento, ela passa a produzir 44 sementes. Então, quando uma semente, você pega ela, né? Naquele instante que você vai plantar, ela produz 21. A partir do próximo instante, ela passa a produzir 44, 44, 44. E vão vir novas sementes chegando. Isso lembra um pouco o problema dos coelhos de Fibonacci. Porque os coelhos, quando nascem, o casal de coelhos, eles não conseguem procriar. Então tem ainda um atraso, uma demora para esse casal conseguir procriar. Esse comportamento aparece de novo aqui. Quer dizer, primeiro, elas produzem 21 novas sementes e a partir daí elas conseguem produzir 44. Esse atraso vai te dar uma ideia de recorrência. A gente vai perceber agora. Toda recorrência tem que ser começada, iniciada pelo início. Se você chama o ano inicial de 0, quem é o x0? A quantidade de sementes que você tem no ano 0. Bom, xn é o número de sementes no ano n. Então, o x0 é 1. Você começa com uma semente. Aí você planta. No ano seguinte, quantas sementes você vai conseguir? Sementes novas, né? 21. Porque aquela semente do ano 0, no ano 1, ela gerou, produziu 21 sementes. Então, o x0 é 1 e o x1 é 21. E depois, no x2? No x2, a semente do ano 0 já produz 44 agora. E essas sementes do ano 1 produzem 21 sementes cada uma. Então, no ano 2, aquela primeira semente que você começou já produz 44 novas. E as 21 do ano 1 produzem 21, que acabaram de começar a produção. Então, o x2 vai ser 44x0, x0 é 1, né? Mais 21x1, onde o x1 é 21. Então, no ano 2, você tem 485 sementes. Vamos evoluir? No ano 3, aí as sementes do ano 0, que é uma só, né? Produz 44. As sementes do ano 1 também produzem 44. E as que do ano anterior, do ano 2, só produzem 21, que são mais recentes, né? Então você tem 44x0, 44x1 e 21x2. E você começa a criar uma relação de recorrência. Você pode, no ano 4, fazer o mesmo raciocínio. 44x0, 44x1, 44x2. Só do ano 3 são 21, que é do ano anterior. Não amadureceu, produz pouco, 21. E aí qual é o caso geral que você pode colocar? No caso xn. No caso xn, do x0 até o x n-2, elas produzem 44. No ano n-1, ela produz 21. Aí você vai ter essa relação aqui. É uma relação, mas não está no formato que a gente gosta. É uma relação de recorrência, mas está envolvendo todos os estados. Né? Quando você tem uma recorrência desse tipo, que depende de todo mundo, dá para você fazer um artifício matemático. Você calcula a recorrência no momento e no próximo, e subtrai. Como vai ter muita repetição de termos, tem um cancelamento telescópico. Né? Então, toda vez que você tiver recorrência com essa estrutura, vale a pena você calcular o xn e o xn mais 1. Então, quem seriam esses caras? Ela não é de segunda ordem. Então, aqui é o xn mais 1 e o xn. O xn você entendeu. É do slide anterior. E o xn mais 1,
você avança mais um termo, né? Então, se aqui parou em n-2, aqui para em n-1. Se aqui parou em xn-1, aqui para em xn. Quer dizer, o próximo termo da sequência. Quando você subtrai o xn-1 do xn, quer dizer, a segunda linha menos a anterior, né, o 44x0 morre com esse aqui. Né? 44x1 morre com esse aqui. Aqui ó, vai ter um xn-2 aqui, antes desse, né? xn-2. Então, 44xn-2 vai cancelar com esse. E aqui vai sobrar, então, 44xn-1 menos 21xn-1. 44 menos 21 dá 23xn-1 mais 21xn. Então, você tem, ao calcular essa expressão menos essa, vai sobrar 44xn-1 menos 21xn-1, que dá 23xn-1. E o 21xn, que está aqui. Aí você reagrupa e você tem essa expressão, que é uma equação de recorrência de segunda ordem, homogênea, que é o caso mais simples, com coeficientes constantes. E se você quiser ajustar o índice, né, que a gente trabalhou na fórmula que começa com índice n mais 2, você soma 1 a cada índice, você tem essa expressão aí. É uma equação de recorrência, você tem a condição inicial, x0 e x1. Você monta o polinômio característico e as raízes são menos 1 e 23, raízes reais distintas. Então, a solução é constante raiz elevado a n, constante raiz elevado a n. Essa é a solução. Só que você tem a condição inicial, x0 e x1. Você pode montar equações. Então, quem é o x0? O x0 é quando o n é zero. Vai ficar menos 1 elevado a zero, 23 elevado a zero. Vai ficar C1 mais C2. E isso, essa condição inicial, é 1. Então, C1 mais C2 é 1. A segunda condição inicial é x1. O x1 vai ficar menos 1 elevado a 1, que é menos C1. Vai ficar 23 elevado a 1, que é mais 23. Vai ficar, então, menos C1 mais 23. É o x1, que é 21. É um sistema de duas equações com duas incógnitas. Você soma as linhas, né? Vai cancelar o C1, é fácil. Você acha o C1 e você acha o C2. Substitui na solução anterior. E aí você acha a solução geral dessa recorrência que está ligada ao problema da quantidade de sementes. Se tiver curiosidade, troque aqui, né, o xn, o n por 0, o n por 1, o n por 2, e você calcula essa fórmula fechada em n, vê se confere com as sementes que calculamos passo a passo nos slides anteriores. Pela sua atenção, muito obrigado.